Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12, está escrito: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Estas palavras foram pronunciadas pelo apóstolo Pedro, quando em Jerusalém ele foi confrontado pelos religiosos judeus da época que tentavam proibi-lo, a ele, ao apóstolo João e aos demais apóstolos, de pregarem em nome de Jesus, anunciarem o nome de Jesus Cristo e a ressurreição. A resposta do apóstolo Pedro foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e por isso está na Escritura Sagrada. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a não ser no nome de Jesus. Jesus Cristo é o Salvador, e Jesus Cristo é também a salvação. O nome de Jesus já significa salvação. Yeshua, em hebraico, significa Jeová salva, Deus salva. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós vamos usar esse período de tempo para expor passo a passo a doutrina bíblica acerca da salvação. Essa doutrina, em termos teológicos, se chama soteriologia, que vem de soteria no grego, que é salvação, e soter, que é salvador. Soteriologia, portanto, é a doutrina bíblica da salvação, a salvação em Cristo Jesus. Não existe salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma religião. A salvação está em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é Salvador. O nosso Deus, como diz no Salmo 48, Ele é grande. Salmo 48, versículo 1, começa com a palavra: grande é o Senhor. Verdadeiramente grande é o nosso Deus. E sendo Deus grande, Ele faz coisas grandiosas. As obras de Deus são o reflexo da sua grandeza e do seu amor para conosco. Grande é o Senhor em todos os aspectos, em todas as coisas. E grande, portanto, em todas as suas obras. Quais são as obras de Deus? Muitas e mais variadas possíveis. Mas todas as obras de Deus podem ser resumidas em duas. As duas maiores obras de Deus foram a criação e a salvação. A obra da salvação e a obra da criação. Pela criação, Deus fez todas as coisas. Por Ele, tudo foi feito, tudo foi criado, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A salvação, ela é denominada na Escritura Sagrada como nova criação. É como se existissem duas criações, a primeira criação e a segunda criação. A primeira criação é a criação do universo, a criação de todas as coisas, a criação como nós lemos nas primeiras páginas da Bíblia, especialmente no primeiro capítulo, quando Deus criou o universo e criou todas as coisas. A segunda ou nova criação é a salvação. Eu gostaria de ler com vocês 3 versículos no Novo Testamento que mostram a salvação como a nova criação. O primeiro texto é de 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 17, onde o apóstolo Paulo escreveu: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Neste versículo, a palavra nova criação muitas vezes aparece nas nossas Bíblias escrito nova criatura, mas no texto grego original é nova criação. Essa nova criação a qual Paulo se refere aqui é a obra da salvação. Se alguém está em Cristo, ele está no estado de salvação, não está mais no estado de condenação. Ele é uma nova criação. As coisas antigas, ou seja, a vida de pecado, o pecado, os efeitos do pecado de Adão sobre essa pessoa já passaram. Eis que as coisas se fizeram novas, porque ele vive agora numa nova realidade, ele vive em Cristo Jesus, é uma nova criação. O outro texto é Gálatas, capítulo 6, versículo de número 15, onde Paulo também escreveu: "Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criação." Também nesse texto nós vamos encontrar na maioria das Bíblias escrito nova criatura, mas no texto grego original está escrito nova criação. Essa nova criação aí é a salvação. Paulo faz uma alusão à religiosidade hebraica dos judeus e à falta de religiosidade dos gentios, chamando a religiosidade dos judeus de circuncisão e a falta de religiosidade dos gentios de incircuncisão. Paulo está dizendo nesse versículo que nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o que vale mesmo é ser nova criação, ser salvo em Cristo Jesus. Em outras palavras, nem religiosidade e nem falta de religiosidade faz diferença alguma. Nem o religioso, tanto como o não religioso, tem salvação, porque a salvação não está em nenhuma religião ou na falta de alguma religião. A salvação está em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo nós somos feitos nova criação. Essa nova criação é salvação. Outro texto que Paulo faz alusão à salvação como uma nova criação é a carta aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 10, onde está escrito: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Ou seja, somos feitura de Deus, somos criação de Deus, e ele diz aqui, criados em Cristo Jesus. Este criados em Cristo Jesus não se refere à primeira criação, mas se refere à segunda criação, à nova criação, que é a salvação em Cristo Jesus. Fomos salvos em Cristo Jesus para realizar aquelas boas obras que Deus, nosso Pai, de antemão, antes da fundação do mundo, Ele mesmo preparou para que nós andássemos nessas obras. A salvação é nova criação. Muitas pessoas pensam que elas têm salvação porque elas fazem parte de alguma instituição, porque elas fazem parte de alguma igreja denominacional, seja essa denominação qual for. Muitas pessoas pensam que estão seguras da sua salvação pelo fato de serem membros dessa determinada igreja ou daquela outra determinada igreja. A salvação não pertence, não é uma obra de nenhuma igreja, de nenhuma religião, de nenhuma denominação.
A salvação é uma obra que tem um único dono. Ela só pertence a Deus. Por isso, o Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, nós encontramos escrito nesse versículo, Apocalipse 7, 10. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação pertence a Deus. É Deus quem elaborou, é Deus quem a planejou e é Deus quem a executa. Nenhum homem salva outro homem, e nem a si próprio. Os salvos são salvos exclusivamente pela obra de Deus em Cristo Jesus. A salvação é uma obra de Deus, não é obra de uma igreja. A obra da igreja de Jesus Cristo é pregar o evangelho, mas a igreja não salva ninguém, nem com a pregação do evangelho. Quando alguém é salvo por meio da pregação do evangelho, esse mérito não é da igreja e nem de quem pregou, mas foi porque Deus alcançou quem ele quis alcançar através dessa pregação. A salvação é uma obra de Deus. Nós precisamos entender a origem do plano da salvação que foi elaborado por Deus. Em que data? Antes da fundação do mundo. Quando começa a fundação do mundo? No início dos registros bíblicos. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio do quê? No princípio da fundação do mundo. O que existia antes desse princípio? Somente Deus. Nada existia antes do princípio a não ser Deus. Antes desse princípio registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, só existia Deus. Não existia nenhuma criação, nenhuma criatura, porque Deus ainda não havia criado nada e ninguém. Não havia criado nada no universo e não havia criado nem sequer anjos. Somente Deus existia. Deus, na sua essência única, divina, como único Deus, um só Deus, mas na sua trindade pessoal, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são, em essência, um único Deus, o nosso Deus verdadeiro. Somente Deus existia antes da fundação do mundo. Por isso, para entendermos acerca da nova criação, nós vamos falar algumas coisas acerca da primeira criação, porque o primeiro propósito de Deus foi a primeira criação. Depois vem a nova criação por causa de elementos que sucederiam e que Deus percebeu isso na sua onisciência. E daí então ele elaborou a obra da salvação. Portanto, antes de elaborar a obra da salvação, primeiro Deus elaborou a obra da criação. Em algum momento na eternidade, antes do princípio da criação, Deus concebeu a ideia de criar um ser com o qual ele pudesse compartilhar a sua santidade e o seu conhecimento. Esse foi o plano de Deus. A palavra de Deus nos leva a essa conclusão. O estudo de toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, dentro de tudo o que foi revelado nas Escrituras, nos 66 livros das Escrituras, nós podemos entender que antes do princípio, o que Deus queria era criar um ser com o qual ele pudesse compartilhar a sua santidade e o seu conhecimento. Por quê?
porque essa foi a vontade de Deus. Esse foi o propósito de Deus. Esse foi o plano de Deus. Deus sabia que quando ele começasse a obra da criação, tudo na eternidade estaria diferente. Porque até então só Deus existia. Existência era um atributo exclusivo de Deus. Só Deus existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a partir do momento que ele criasse, então, além de Deus, ia também estar existindo a sua criação, que ele mesmo chamaria a existência. De toda a criação de Deus, de todas as coisas que Deus planejou criar, a principal criatura, por isso que costumamos chamar de a coroa da criação de Deus, o principal ser criado por Deus, fomos nós, o homem. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, como nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem no 6º dia da criação. No próprio contexto que traz para nós o relato da criação de Gênesis, capítulo 1, a gente enxerga uma diferença grande no relato. Que até as criaturas criadas por Deus, até o 5º e início do 6º dia da criação, Deus falava e as coisas aconteciam. E o texto relata para nós: e disse Deus, haja luz e houve luz, e assim por diante. Deus dizia para que as coisas acontecessem, fossem criadas, porque ele estava criando tudo por meio da palavra. Mas quando chegou na hora de criar o homem, surge uma diferença no verbo. O verbo é conjugado na primeira pessoa do plural, façamos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na primeira pessoa do plural, como se as 3 pessoas da Santíssima Trindade estivessem falando juntas, estivessem concordando no mesmo propósito. A primeira pessoa do plural aqui é entendida como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando juntos acerca do principal ser que Deus estava criando. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso nos leva a compreender que todas as demais criaturas de Deus, todas as outras coisas que Deus criou, Deus as criou para envolverem e beneficiarem o homem, para o benefício do homem, essa sua principal criatura. Todas as coisas no vastíssimo universo, todas as coisas do cosmos, todas as coisas materiais, do mundo material, do mundo físico, como também no mundo espiritual, os anjos que foram também criados por Deus para, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, serem enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Como diz também no livro dos Salmos, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salvam. O homem era a principal criatura. O homem era este ser que Deus planejou criar a sua imagem e semelhança para transmitir ao homem a sua santidade,
para que o homem fosse santo, como Deus é santo, e transmitir ao homem o seu conhecimento, o conhecimento de Deus, para que o homem conheça a Deus, conheça os pensamentos de Deus, conheça toda a verdade de Deus, conheça toda a doutrina de Deus, que é a sua palavra, que é a sua santidade. Deus quis criar um ser especial. Por isso, o homem é o principal ser de toda a criação. Quando o rei Davi falou acerca do homem, numa oração que ele fez a Deus no livro dos Salmos, no Salmo capítulo 8, versículo de número 5, falando acerca do homem, Davi disse assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esse texto é um texto tão forte nas Escrituras, que muitas Bíblias obedeceram à tradução chamada Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Em hebraico, Davi escreveu que Deus fez o homem por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa glória e essa honra é a imagem e a semelhança de Deus, que Deus imprimiu nesse ser especial que ele criou, que é o homem. Quando os gregos, ou melhor, os 70 homens que traduziram a Bíblia do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, quando traduziram esse texto, eles não traduziram ao pé da letra que Deus havia criado o homem por um pouco menor do que Deus. E eles colocaram por um pouco menor do que os anjos. E por isso nós temos Bíblias, você pode observar que existem Bíblias, traduções da Bíblia em português, que esse salmo vai trazer, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Ou outras traduções dizem, fizeste-o por um pouco menor do que os seres celestiais. Essas traduções, elas estão acompanhando a Septuaginta, o Antigo Testamento grego, que foi traduzido dessa maneira pelos 70 que fizeram essa tradução. Mas o texto original traz a palavra Elohim, que é Deus. Portanto, Davi escreveu assim, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Assim, na ordem da criação, nós temos em primeiro lugar o Criador. O Criador é incriado, Deus não foi criado, porque Deus existe desde toda a eternidade, ele não teve princípio e nunca terá fim. E abaixo de Deus, a sua criação. A principal criação de Deus, o homem. Abaixo do homem, os anjos. E abaixo dos anjos, o cosmos, o mundo visível, o mundo material criado. De toda a criação de Deus, a principal é o homem. O homem é maior que os anjos. Tanto que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, alertando, exortando aos coríntios, e faz para eles uma pergunta, não sabeis que nós vamos julgar os anjos? O homem é a principal criação de Deus. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, existe salvação para anjos? Nós vamos ver durante o desenvolvimento da doutrina da salvação dentro da palavra de Deus, que a obra da salvação não foi elaborada para anjos, foi elaborada para homens. Os anjos que pecaram permanecerão no estado de condenação. Não há salvação para anjos, a salvação é para homens, porque o propósito primordial de Deus na criação era criar o homem, para revelar-se a esse homem, para comunicar-se com esse homem, para transmitir a esse homem a sua santidade e o seu conhecimento.
Pelo contexto de toda a Sagrada Escritura, é possível vislumbrar a origem de todo o propósito de Deus com a criação do homem. Lembrando que nós estamos falando, então, primeiro da criação, para depois, então, falarmos da salvação como a nova criação. O contexto de toda a Sagrada Escritura, mediante tudo isso que nós já colocamos aqui, era que Deus queria criar um ser para transmitir a ele a sua santidade e o seu conhecimento. Ou seja, Deus criou o homem com qual propósito? Qual o propósito primordial de Deus ao criar o homem? A resposta a essa pergunta é revelação. Deus criou o homem porque Deus queria revelar-se ao homem. Trazer revelação ao homem. Deus criou o homem para se revelar a ele. Isso é algo tão tremendo que, inclusive em todas as coisas que Deus criou, mesmo aquelas que ele criou antes de criar o homem, Deus imprimiu na sua criação essa revelação, para que o homem, a partir das coisas criadas, conhecesse o seu Criador. Paulo escreveu em Romanos um texto muito importante sobre isso. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Eu vou ler para vocês. Porquanto o que Deus, ou melhor, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você percebeu a riqueza desse texto aqui, da carta aos Romanos? Romanos capítulo 1, 19 e 20. Começa assim, o versículo 19. O que de Deus se pode conhecer? Ou seja, o texto está dizendo que tudo o que uma pessoa, um ser humano, um homem, tudo o que um homem pode conhecer de Deus, não está oculto dele, não está escondido dele. Pelo contrário, é manifesto entre eles. É manifesto entre os próprios homens. Muito forte esse texto. Tudo o que o homem pode conhecer de Deus, vamos colocar no plural, tudo o que os homens na face da terra podem conhecer acerca de Deus, já é manifesto entre eles. Já está manifesto entre eles. Por que? O texto explica. Primeiro, porque o próprio Deus lhes manifestou. O próprio Deus já manifestou para todos os homens tudo o que esses homens podem conhecer acerca de Deus. Segundo, por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus. Deus tem atributos invisíveis. Para começar, a sua própria invisibilidade. A Bíblia dá a Deus vários títulos. Um dos títulos, ele é o Deus invisível. Ele é o Deus invisível. Por quê? Porque ele é mais real do que tudo quanto é visível. Deus é visível. Paulo escreveu também numa de suas epístolas, né? As coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas.
O Deus invisível, ele tem atributos também invisíveis. O que são atributos? Atributos são qualidades características de Deus. Qualidades que definem quem é Deus. Qualidades que mostram o perfil de Deus. Quem é Deus, como Ele pensa, o que Ele quer, como Ele age, tudo isso está implícito nos seus atributos, nas suas qualidades. Esses atributos, os atributos do Deus invisível, são atributos invisíveis. Dentre esses atributos invisíveis, Paulo cita aqui, por exemplo, a sua onipotência. Deus é todo-poderoso. Então diz, assim, o seu eterno poder, e Paulo cita também a essência divina de Deus, como também a sua própria divindade, ou seja, o eterno poder de Deus, a onipotência de Deus, e a divindade de Deus, a essência divina de Deus, que Deus é Deus e que Deus é todo-poderoso. Olha o que está escrito. Esses atributos, claramente, não obscuramente, claramente se reconhecem, sabe desde quando? Desde o princípio do mundo. Sendo percebidos, ou seja, podem ser percebidos, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Resumindo todo esse texto aqui de Romanos, a criação revela o Criador. Quando você vê um quadro, você quer olhar lá no cantinho do quadro, a assinatura, para ver quem foi o artista que pintou aquele quadro. Quando você ouve uma música bonita, você logo pergunta para alguém, quem é o autor, quem é o compositor, quem compôs essa letra e essa melodia? Porque toda a criação leva ao Criador. A criação revela o Criador. Quando Davi compôs o Salmo 19, ele começou dizendo assim, ó, os céus proclamam a obra de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia ao outro dia traz essa mensagem. Uma noite a outra noite a faz conhecida. Não há palavras e delas não se ouve nenhum som, mas a sua mensagem percorre toda a terra. Toda a criação visível revela o Criador invisível, revela o Deus invisível. E é uma revelação tão forte que essa revelação contém tudo o que alguém de Deus pode conhecer. Tudo o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre os homens através ou por meio da criação. Essa verdade revela para nós que o plano de Deus com o homem, em primeiro lugar, o plano primordial de Deus para com o homem era revelação. Revelar-se ao homem, para que esse homem o conhecesse. Entrei no segundo ponto. Primeiro ponto, revelação. A revelação gera, segundo ponto, conhecimento. O plano de Deus é que o homem conhecesse a Ele por revelação dele mesmo. Ninguém conhece a Deus porque outra pessoa o revelou, mas porque o próprio Deus revela. Até mesmo a criação que nós acabamos de citar, apesar de toda a criação apontar para o Criador, não é a criação que está revelando o Criador, mas o próprio Criador que está se revelando
através da criação, através de tudo que ele criou. A revelação gera conhecimento. O plano de Deus é que o homem o conheça. Por isso, o conhecimento de Deus revelado para nós nas Escrituras Sagradas, esse conhecimento é tão importante que Jesus definiu vida eterna como conhecimento de Deus. Quando Jesus orou em João, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse ao Pai: e a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha como Jesus definiu a vida eterna. A vida eterna é esta. Pai, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecimento de Deus. Esse conhecimento é fruto da revelação do próprio Deus. Deus se revela ao homem. Deus criou o homem para se revelar ao homem e para que, através dessa revelação, o homem conhecesse a Deus. Conhecer a Deus por revelação do próprio Deus. Tudo isso é a elaboração do propósito primordial que Deus tinha com a criação do homem. O que acontece quando o homem conhece a Deus? A revelação gera o conhecimento. O que o conhecimento gera? O conhecimento gera amor. O amor é fruto do conhecimento. Amor sem conhecimento é amor abstrato. Amor, por causa do conhecimento, é amor concreto. O amor é concretizado através do conhecimento. Você ama a quem você conhece. A Bíblia diz que Deus é amor. São 2 versículos na Bíblia que podem ser considerados os 2 versículos mais importantes da Bíblia, porque esses 2 versículos não dizem o que Deus pensa, como Deus age, o que Deus faz ou o que Deus quer. Esses 2 versículos, numa pequena frase, eles dizem quem Deus é. Esses 2 versículos são 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Os 2 versículos estão na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Nestes 2 versículos você vai encontrar essa frase: Deus é amor. Amor é um dos atributos invisíveis de Deus. Amor é uma das qualidades características de Deus. Deus é amor. Deus não nos ama porque Ele tem amor. Deus nos ama porque Ele é amor. O amor faz parte da essência de Deus. E o amor é um dos atributos que Deus queria comunicar para o homem, transmitir para o homem que Ele haveria de criar. Então Deus pensou: eu vou criar um homem, um ser, e eu vou me revelar a esse ser. Por essa revelação ele vai me conhecer. E por esse conhecimento ele vai me amar. Porque quem verdadeiramente conhece a Deus, ama a Deus. Quem não ama a Deus é porque não conhece a Deus. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo. Deus é amor. Paulo escreveu um texto
sobre isso impressionante em Romanos capítulo 5, versículo 5, onde ele disse: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Por que diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, se eu acabei de dizer que o amor é o resultado do conhecimento? O conhecimento é o resultado da revelação e o amor é o resultado do conhecimento. Revelação gera conhecimento, conhecimento gera amor. Mas nesse texto diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É porque o conhecimento de Deus é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Jesus declarou isso e o apóstolo João escreveu no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13, aonde Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O que é guiar alguém à verdade? É ensinar a alguém a verdade. É trazer conhecimento da verdade para alguém. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João 17, Jesus orou pelos salvos, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que no início do Evangelho de João está escrito o verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a palavra de Deus, e quem nos guia a essa verdade, quem nos ensina toda essa verdade, quem nos traz conhecimento de toda essa verdade, é o Espírito Santo de Deus. É por isso que em Romanos 5,5 está escrito: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque o Espírito Santo é quem revela no nosso interior este conhecimento de Deus, e por esse conhecimento nós amamos a Deus. O amor de Deus derramado em nosso coração é que nos conduz a cumprir o maior de todos os mandamentos. Em toda a palavra de Deus, todos os mandamentos de Deus foram resumidos em dois, porque tem dois direcionamentos. O direcionamento vertical, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, e o direcionamento horizontal, o nosso relacionamento com o próximo. Por isso, o principal mandamento em relação a Deus, e foi descrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus criou o homem para amar o homem e para que o homem ame a Deus. Para que o homem ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Como isso é possível? Com o amor que procede do próprio Deus. O apóstolo João também escreveu em 1 João dizendo assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, se Deus não derramasse em nossos corações o seu amor, nós não teríamos condições de amá-lo
dessa maneira expressa nesse mandamento, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Só podemos amar a Deus assim, com o amor que Ele mesmo derrama em nosso coração e que é fruto do seu conhecimento, de nós o conhecermos. Vamos recapitular então. Nós estamos trabalhando aqui o propósito primordial de Deus na criação do homem. Primeiro, revelar-se ao homem. A revelação gera conhecimento. Pela revelação, o homem conhece a Deus. O conhecimento gera amor. Pelo conhecimento de Deus, o homem, então, passa a amar a Deus. E o amor gera algo que muita gente não gosta de ouvir hoje. Nós vamos dizer mais tarde por quê. O amor gera sujeição. Tiago escreveu, Tiago capítulo 4, versículo 7, uma frase que começa aquele versículo. Sujeitai-vos a Deus. O amor gera sujeição. Quem ama se submete. Quem ama se sujeita. Mas essa sujeição, ela é gerada pelo amor. Quem não ama não consegue obedecer. Quem não ama não consegue se sujeitar, não consegue se diminuir diante de Deus, porque se acha muito grande. O amor gera sujeição. O homem foi criado em estado de sujeição, porque toda a criação de Deus é sujeita a Deus. Em primeiro lugar, porque toda a criação de Deus deve a Deus a sua existência. Nada existiria e ninguém existiria se Deus não tivesse criado. Deus criou, então Ele é o autor. Nós já ouvimos falar acerca de direitos autorais. Um autor de uma música, ele pode registrar os direitos autorais sobre essa música, porque essa criação, essa composição dele está sujeita a ele, porque ele é o autor. O Salmo 24 começa dizendo: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. O universo inteiro foi criado por Deus. Ele é o autor. Se Ele é o autor de toda a criação está sujeita ao Criador. Deus criou o homem em estado de sujeição. Só pelo simples fato de tê-lo criado. O homem não foi criado para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o criou. O homem foi criado para fazer a vontade de Deus. Nós vamos ver para frente por que o homem hoje desenvolve tanto a sua própria vontade. Enaltece tanto a sua própria vontade. É o que eu quero, é o que eu planejo, é o que eu sonho, é aquilo que eu corro atrás. Por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes que o que ele viu na terra foi vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Ele viu os homens correndo atrás dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos, dos seus próprios projetos, da sua própria vontade. Não foi para isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem para o homem se sujeitar a Ele e fazer a sua vontade. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele incluiu nessa oração a frase principal, o pedido principal: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Romanos 12:2 está escrito que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitos homens não gostam da Bíblia e essa é uma das razões, porque a Bíblia Sagrada, ela não enaltece a vontade do homem, mas ela exalta a vontade de Deus. A palavra de Deus exalta a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, está escrito: e a vontade de Deus é esta, : a vossa santificação. Deus criou o homem para o homem ser santo. E o homem se santifica se sujeitando a Deus. Só que Deus não queria que essa sujeição tivesse essa conotação amarga de obrigatoriedade ou de um despotismo, de uma escravidão. Deus queria que essa sujeição fosse baseada no amor. O homem que o ama, a ele se sujeita. Por isso, revelação, conhecimento, amor, sujeição. A revelação gera conhecimento. O conhecimento gera amor. E o amor gera a sujeição. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel trouxe uma mensagem de Deus muito forte para o rei Saul. Foi o primeiro rei de Israel e que caiu em apostasia, caiu em desobediência a Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer a obediência. A obediência. A sujeição que conduz à prática da obediência a Deus é o que define a verdadeira adoração. Aí nós chegamos num ponto muito importante deste propósito primordial de Deus para com o homem. Deus já estava fazendo o que Jesus disse à mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 23 e 24, Deus já estava, antes da fundação do mundo, quando Ele concebeu a ideia de criar o homem, Deus estava buscando nessa criação verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou ler esse texto, João 4, 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É impressionante como essa palavra de Jesus, ela foi mal interpretada nas últimas gerações de cristãos de igreja. Para muitos, ser um verdadeiro adorador é ser um cantor na igreja. É cantar, cantar é adorar. Adoração é cantar. Adoração é cantar ou tocar hinos de louvor e cantar, isso é adoração. Adoração foi resumida a isso. Isso não é adoração. Adorar a Deus é obedecer a Deus. A adoração que Deus procura é a obediência. Adorar a Deus em espírito e em verdade é obedecer a Deus.
Obedecer a Deus em tudo que nós fazemos. Aquele que obedece a Deus em tudo quanto faz no seu dia a dia, em tudo quanto faz, está adorando a Deus. E aí, até quando ele canta, também adora a Deus. Mas aquele que não obedece a Deus em tudo quanto faz, não é quando canta que ele está adorando a Deus. Pelo contrário, está fazendo o contrário da adoração. Ele está profanando o nome de Deus. Deus não aceita cânticos, nem cultos de celebração e de louvor de gente desobediente. Porque o propósito de Deus é criar filhos obedientes. Que obedeçam a Ele em tudo, que obedeçam a sua palavra e façam isso por amor. Portanto, ser adorador é ser obediente a Deus por amor. É obedecer a Deus porque ama a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus já estava procurando antes da fundação do mundo, quando Ele pensou, quando Ele concebeu a ideia, vamos criar um ser. Quando Deus concebeu a ideia de criar o homem para a Ele se revelar, para que esse homem o conheça, para que esse homem o ame, para que esse homem o obedeça. Porque quando obedecemos a Deus, tudo entra em perfeita ordem, tudo entra em perfeita harmonia, e é isso que define a bênção de Deus. A bênção de Deus é na obediência a Deus. Portanto, nós estamos começando a trabalhar sobre a nova criação, a salvação. Por isso, começamos da primeira criação, levantando hoje o propósito primordial de Deus. O que você precisa entender hoje, nessa primeira etapa deste ensinamento? Que a primeira coisa que Deus pensou, quando pensou em criar o homem, era criar um ser para a Ele, trazer revelação, conhecimento, amor, sujeição. Revelação gera conhecimento, conhecimento gera amor, amor gera sujeição. Esse era o plano primordial de Deus. Esse plano envolveria todos os homens, toda a humanidade. Foi por essa razão que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.